Meus caros, este vídeo eu vou debruçar-me sobre um fenómeno que acontece muitas vezes e frequentemente com resultados até muito negativos, que é os saltos desde pontes para os rios. Aconteceu com um jovem de 21 anos, no Gerês. O corpo foi encontrado mais tarde a 5 metros do local e a 20 metros de profundidade. Ele saltou da ponte do rio Caldo, na Albufeira da Caniçada, no Gerês. Chamava-se Tiago Lima, tinha 21 anos e não regressou à superfície. A mãe assistiu a tudo e foi levada para o hospital em estado de choque. Inclusivamente o salto foi filmado por um amigo que disse "Ui, matou-se", e realmente foi o que aconteceu. Vou tentar explicar porque não se deve fazer isto, porque não se deve saltar de pontes, e as 3 principais razões pelas quais nunca se deve saltar de uma ponte para um rio de profundidade e de correntes desconhecidas e que frequentemente leva a desfechos trágicos como este. Vamos começar pela definição de flutuabilidade do corpo humano. O corpo humano flutua quando nós temos os pulmões cheios de ar. O nosso corpo tem uma flutuabilidade considerada neutra. Se realmente temos os pulmões cheios de ar, nós flutuamos. No momento em que esvaziamos os pulmões, nós começamos a descer, a ir ao fundo, começamos com uma flutuabilidade negativa. Nós temos que ter sempre ar nos pulmões para conseguirmos ter uma flutuabilidade positiva. O princípio de Arquimedes diz-nos que a impulsão que a água faz no sentido contrário para nos manter à tona da água, flutuar, por assim dizer, ela é proporcional ao volume do líquido deslocado. Portanto, é mais ou menos uma adaptação do princípio da ação e reação de Newton, e a impulsão, ao fim e ao cabo, é igual à densidade do fluido. Neste caso, a água tem densidade que é 1, consideramos que são 1000 kg por uma tonelada por metro cúbico, ou seja, 1 grama em cada centímetro cúbico. G é a aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo quadrado no sistema internacional, e V, o volume do líquido deslocado, que é igual ao volume do nosso corpo. Portanto, qualquer um de nós, se estiver deitado de costas a boiar, como é costume dizer-se, e com os pulmões cheios de ar, nós flutuamos. A água sustenta-nos. Mas, como digo, deitadinhos a boiar, sem grandes movimentos. Ora, quando nós saltamos de uma determinada altura para a água, nós temos que contar com outras variáveis. A nossa velocidade, a velocidade com que entramos na água, e a posição do corpo com que entramos na água. A água vai fazer sempre o mesmo, que é tentar levar-nos outra vez para cima, mas isso já vai depender da velocidade com que entramos na água e da profundidade a que chegamos nessa mesma água. Toda a gente percebe que não se pode saltar, por exemplo, de uma altura de 10 ou 13 metros para a água, se a água tiver apenas 1 metro de profundidade, não é? Quer dizer, óbvio, não precisamos de resolver equações para perceber que não teríamos hipótese nenhuma. 1 metro de água não chega. Teoricamente, e reparem no que agora vou dizer, teoricamente, nós precisaríamos da mesma profundidade de água relativamente à altura do salto, à altura a que nós saltamos. Bom, isto no caso de cairmos de pé, direitinho como um fuso, na vertical, na água. Claro que na prática não precisamos de tanta profundidade, porque mal entramos na água, temos tendência a abrir os braços, a abrir as pernas e, portanto, o amortecimento dentro da água é muito superior, o que permite que a profundidade não tenha que ser tão grande. Eu recordo, por exemplo, que as piscinas olímpicas de salto têm apenas 5 metros de profundidade de água, quando o salto vem lá de 10 metros. Portanto, basta metade. Mas isso porquê? Porque estamos a falar também de atletas profissionais que bem sabem que ao entrar na água abrem imediatamente os braços e as pernas e imediatamente são amortecidos muito mais rapidamente pela água. O que não aconteceria se eles continuassem na posição com que entraram na água, de fuso, na vertical. Aí precisariam, teoricamente, da mesma profundidade, sensivelmente, relativamente à altura do salto. Se saltassem da altura de 10 metros, eles precisariam de 10 metros ou quase de profundidade. Claro que isto é teórico e na prática não acontece pelas razões já evocadas. Mal entram na água, abrem os braços, abrem as pernas e, portanto, só precisam de muito menos de metade, porque a água consegue fazer uma impulsão muito maior, atendendo ao tal volume do líquido deslocado. O mesmo princípio de Arquimedes atrás enunciado.
Ora bem, mas eu acredito que o jovem Tiago Lima, de 21 anos, não soubesse isto. Não tivesse perdido tempo a estudar o que acontece quando se entra na água, provindo de um salto de uma altura de cerca de 13 metros, que pela escala da fotografia parece-me que o salto terá entre 11 e 13 metros de altura para a água. Ora, se o salto foi de 13 metros, bom, pelas minhas equações, as equações do movimento uniformemente acelerado, a equação do espaço, que deixo aqui atrás de mim, diz-nos que o tempo que demorou o salto foi de cerca de 1,63 segundos. É muito rápido para fazer 13 metros. E a velocidade com que o jovem atinge a água é de 57,6 km por hora. Eu recordo que se batermos no muro, mesmo até dentro de um carro, a 56 km por hora, nós não ficamos muito bem de saúde e se não levarmos proteção, morremos de certeza absoluta. Um choque de 53 km por hora contra um muro sem proteção dá a morte certa. É claro que ele não foi em bater contra o muro de frente, é claro que ele caiu na vertical, segundo a lei de Newton, para a água, de pés. Portanto, vê-se a fotografia dele, ele vai entrar, ele está um bocado fletido, é verdade, mas acredito que tenha entrado de pés e, portanto, essa velocidade de pés não há problema nenhum no choque se a pessoa tiver algum autocontrole e algum domínio. Porque, mesmo assim, ele vai precisar de 5, 6 metros de profundidade que ele vai atingir de certeza absoluta, mesmo que abra os braços depois de entrar na água, ele vai atingir cerca de 5 metros de profundidade. Se não abrir os braços, se não abrir as pernas, aí ele irá muito mais fundo. E agora aqui começam os problemas. Mesmo a 5 metros de profundidade, quem não está habituado fica sujeito a uma compressão muitíssimo forte. A 5 metros de profundidade, o nosso corpo é comprimido pela água 5 vezes mais do que estamos habituados ao nosso limite. E já não estou a contar com o teorema de Stevin, que diz que também temos que lhe somar a pressão atmosférica. Vamos esquecer isso. Vamos só comparar um corpo que está submerso a uma profundidade de 1 metro. Qualquer piscina nós damos um mergulho, estamos a 1 metro, isso é coisa banal. Nesse momento nós estamos submetidos a uma pressão hidrostática de 9.800 newtons por metro quadrado. Mas, se a profundidade for de 5 metros, ela é 5 vezes maior. E então estaremos submetidos a uma profundidade, a uma pressão hidrostática de quase 50.000 newtons por metro quadrado. É 5 vezes mais. Não estamos habituados a uma pressão 5 vezes maior do que aquela que estamos a suportar normalmente, habitualmente. O nosso corpo não está preparado para isso. Portanto, se for durante muito pouco tempo e nós não desmaiarmos, tudo bem, vimos cá em cima, foi apenas uma ligeira dor no peito e tal, e tudo bem. O problema é se nós desmaiamos lá em baixo, por força justamente dessa pressão súbita, desse choque a que o nosso corpo é submetido, uma compressão muito forte e instantânea. Portanto, mesmo que o jovem não tivesse embatido no fundo ou num pilar, por força desta grande pressão instantânea, ele pode ter desmaiado. E logo esta é uma razão mais do que suficiente para não se arriscar um salto de elevada altura para a água. Mas muitas outras coisas podem ter também acontecido e todas elas negativas. Vejamos. Pelo que se vê na foto, o jovem saltou perto de um pilar. Ora, perto de um pilar acontecem fenómenos físicos muito complexos e pelo menos de 2 tipos principais. O primeiro, a acumulação de inertes. Como sabemos, os rios, na sua corrente, transportam inertes, que são as areias, pequenas pedras, que depois nas albufeiras vão-se depositando, e eu tenho já chamado tantas vezes a atenção para isso. Uma albufeira, uma barragem, faz com que essa acumulação toda de inertes, que são milhares de toneladas por ano, fiquem ali todas acumuladas, não têm para onde sair, para onde escoar, portanto não vão chegar à foz. Não vão chegar à foz, acontece que o mar e as marés vivas de inverno vão retirando a areia da praia e como ela não é reposta na foz por estes inertes que já não chegam à foz, acontece que cada vez é preciso pôr mais areia nas praias. Isto é que é uma verdadeira alteração geográfica, não é climática, mas é geográfica e é provocada pelo homem.
Nós, por cada barragem que construirmos, impedimos que os inertes, pelo menos que foram arrastados até ali, continuem o seu livre percurso até à foz. E com isso mudamos geograficamente o curso dos rios, não há dúvida. Pois então aqui nas pontes acontece a mesma coisa, localmente. A areia é trazida pela corrente, chega ao pilar e deposita-se. Mas não é só assim, porque há aqui várias correntes que se formam, umas ascendentes, mas as mais perigosas são as descendentes, que eu vou passar a chamar de vórtice descendente, ou remoinho. Acontece que atrás de cada pilar há ali uma falta de água, há ali uma depressão. A água vem de cima para baixo, como é natural, mas atrás do pilar o que é que acontece? Acontece que se forma ali uma depressão de água, há ali uma falta de água. E, portanto, a água que passaria ao lado tende a ocupar aquele lugar onde há falta de água. E com isso gera-se uma corrente descendente. Descendente porque a água tende a ocupar aquele espaço, não é? Esse espaço vago muitas vezes é responsável também pela queda de algumas pontes. Claro que isso não é frequente, mas até já os romanos sabiam isso. E, portanto, se virem bem as pontes romanas, a parte de trás dos pilares, vão ver que elas têm ali uma forma de cunha. Não é o quebra-mar que é em frente. Não, isso é para separar as águas. É a parte de trás dos pilares. Leva um reforço, um enchimento, para evitar justamente essas correntes que vão fazer o quê? A cavitação, vão retirar o suporte atrás de cada pilar. Portanto, a água, naquela força, naquela tendência de ocupar aquele espaço vago, o que é que vai fazer? Vai escavar atrás dos pilares e, a poder de muitos anos, centenas de anos, no caso das pontes romanas, milhares, pois isso podia provocar o colapso desse mesmo pilar. Já eles, há 2000 anos, sabiam o que tinham que fazer. Pois, muito bem, o jovem lança-se à água junto de um pilar. Ele vai ser submetido a um vórtice, a um remoinho, provocado pelo próprio pilar. A água tende a ocupar aquele espaço atrás do pilar e, com isso, gera uma corrente descendente. Se o jovem não conseguir, naqueles primeiros segundos, afastar-se suficiente daquele pilar, ele será sugado, empurrado para o fundo. Permanentemente para o fundo, e não conseguirá facilmente sair dali. E se não conseguir sair dali, libertar-se do vórtice naqueles primeiros segundos, ele sucumbirá, pois não terá força suficiente para se afastar do pilar. A própria água não o deixa afastar do pilar e não o deixa vir à superfície. É o vórtice descendente. E há ainda um terceiro perigo, que é o dos próprios inertes. Reparem. Os inertes tendem a acumular-se nas pontes. Recordem a ponte Índice-Ribeiro, que disse, nunca foi provado, é claro, que a culpa do colapso do pilar foi dos areieiros, que, enfim, as pessoas que vivem da extração de inertes, da areia do rio, e que vão buscá-la aos pilares, porque é aí que ela se acumula mais, é mais fácil de retirar com menos esforço. E com isso puseram em perigo, colocaram em perigo a estabilidade do próprio pilar. Eu não sei se foi isso que aconteceu, mas sei que é isso que se faz. Os areieiros vão junto dos pilares, porque é mais fácil retirar ali a areia, é ali que ela se acumula, e as fotografias aéreas de leitos de rio, quando existe muita seca, é fácil de ver que por trás de cada pilar fica um rasto de areia, é fácil retirá-la dali, e portanto, isso o que é que pode provocar? A elevação do leito do rio naquela zona, junto do pilar. Ou seja, o jovem poderia pensar que o rio teria, por exemplo, 13 ou 15 metros de profundidade, e até teria, só que junto ao pilar, não. Pode ter muito menos, porque a areia vai-se ali acumulando, e sobe por aí acima, pelo pilar acima, naquela zona, tanto de um lado como do outro, e especialmente atrás. Portanto, o jovem poderia pensar, por alguma informação que lhe tivessem dado, que o rio tinha uma profundidade de X, mas de facto teria uma profundidade muito menor. Junto ao pilar, naquele sítio onde ele mergulhou, a pés juntos, a profundidade poderia ser bastante inferior. Ou seja, ele pode ter sido surpreendido, ter batido com os pés num banco de areia e ter imediatamente ou desmaiado ou até partido a cervical. Portanto, são estes os perigos, os três principais perigos que existem e que não podem ser descurados quando alguém tenta saltar de uma ponte para o rio. Nunca o devem fazer por estes três motivos. Primeiro, ficam sujeitos durante 2 ou 3 segundos a pressões a que o nosso corpo não está habituado e isso pode causar desmaio imediato. Segundo,
pode ser empurrado para baixo junto do vórtice do pilar, fazendo o tal vórtice que os próprios pilares criam relativamente à corrente, o tal remoinho. E terceiro, podem bater em bancos de areia que, inesperadamente, estão muito acima do leito normal do rio, junto aos pilares. Estes três perigos desaconselham quaisquer tentativas de saltos de pontes para baixo. Ok? Aqui fica o meu alerta e o meu contributo e o da ciência para que os jovens, especialmente os jovens, pois sabemos que gostam de se aventurar, mas que não se aventurem a estas experiências. Sabemos que são muito radicais, os jovens gostam destes desafios, eu também já fui jovem, gostam de testar os seus limites, a sua adrenalina, mas é preciso ter em consideração que um salto de uma ponte para um rio tem uma grande probabilidade de ser fatal. Muito obrigado e até logo.